É com grande alegria que recebi o convite para vir, na noite de hoje, expor algo do ensinamento que o Mestre Divino nos deixou. Todos nós, ao ouvirmos falar de Jesus, ao lermos o seu Evangelho de luz, nos maravilhamos e sempre nos faz refletir na nossa maneira de viver, naquilo que estamos fazendo, o que podemos e devemos modificar em nós, em nossa vida. Falar de Jesus é maravilhoso. Todos os adjetivos criados por nós para definir a sua figura não chega perto do conhecimento, do amor que Jesus nos trouxe com toda a sua sabedoria. Mas, como tratamos o meigo nazareno, amigo divino, irmão maior, o mestre por excelência, qualquer um dos adjetivos que mencionarmos a respeito de Jesus não valerá de nada se não nos empenharmos em cumprir aquilo que ele nos trouxe como ensinamento. As religiões falam de Jesus no Salvador de todos nós, como se ele tivesse o dever ou a obrigação de salvar qualquer um de nós. Jesus não veio aqui para salvar a ninguém. Ele veio exemplificar como deveríamos viver. Ele veio nos ensinar como respeitar o nosso irmão. E Jesus falava sobre peixe aos pescadores, falava sobre grãos aos agricultores. Com cada pessoa, com cada grupo de pessoas, Jesus falava e conversava com eles, falava por parábolas a respeito daquilo que eles sabiam, porque Jesus nunca disse, faça isso ou faça aquilo, mas ele falava exemplificando por parábolas aquilo que as pessoas deveriam sentir elas mesmas, porque nem Jesus, nem ninguém pode nos dizer o que devemos fazer de nossas vidas, como muita gente nas igrejas tentam fazer. Todos nós somos donos do nosso destino, responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade, ninguém mais. Nós temos que resolver o nosso destino. E Jesus ensinou, e ensinou maravilhosamente por cerca de 3 anos, caminhando por vilarejos, por pequenas cidades, grandes cidades, sempre buscando os mais frágeis, os oprimidos, os necessitados. Jesus, desde o seu nascimento em uma manjedoura, nos ensina a humildade. Ao menos ele ensinou. O problema é, nós aprendemos? Jesus fala com uma suavidade,
com uma amorosidade, compaixão a todos os pequeninos que o cercavam em busca de carinho, em busca de auxílio. Mas sempre exalta a coragem e a dedicação daqueles que, mesmo com dificuldade, o buscaram. Porque, após as curas tidas como milagrosas à época, Jesus sempre falava: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Mas Jesus não curou a todos em seu tempo. Jesus curou aqueles que haviam se esforçado para obter a cura, qualquer que fosse. Mesmo porque, se Jesus curasse a todos, mesmo aqueles que não tinham merecimento para tal, ele estaria derrogando uma das leis de Deus. E Jesus veio cumprir fielmente as leis de Deus. Jesus cita profetas, porque era conhecedor, cita os antigos os testamentos, né? O Antigo Testamento cita alguns profetas, mas Jesus, quando fala do Decálogo, ele diz que todas as leis e os profetas, ou seja, todos os livros sacros religiosos, poderiam ser condensados apenas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta foi a religião que Jesus deixou. Jesus só trouxe uma religião, sem nome. Mas nós podemos dar-lhe um nome. E a religião do amor. Apenas isso. Quando entendermos isso, quando tivermos um pouco de amor dentro de nós, suficiente para distribuir com aqueles que nos cercam, seremos nós mesmos uma religião. Lembremos-nos de que Jesus disse: vós sois deuses em potencial. A responsabilidade do aprendizado é nosso. E após o aprendizado, a exemplificação. E como podemos fazer isso? Em nossos atos diários. Porque é fácil nos reunirmos em uma casa espírita, em um templo protestante, em uma tenda de umbanda, uma igreja qualquer que seja a sua denominação, ouvirmos um orador, um padre, um pastor falar a respeito de Jesus e naquele momento nos sentimos elevados com o desejo de aprender um pouco mais, de seguir com a nossa pequenina força os ensinamentos do Mestre, seguindo-lhe as pegadas, embora que a passos lentos. Mas fazemos isso uma vez, 2, ao longo da semana, durante um período de tempo de 1 hora, 2 no máximo. E ao sairmos dali, nos defrontamos com o mundo lá fora. Totalmente diferente do ambiente que nos encontrávamos. E o que acontece então? Nós esquecemos daquilo que ouvimos minutos atrás. E continuamos a viver a nossa vida como sempre o fizemos.
dia após dia. E todos nós, no momento presente, nos sentimos constrangidos, pequeninos diante das coisas ruins que nos cercam. E queremos, de alguma sorte, merecer o milagre de nada de mal acontecer a nós próprios, aos nossos familiares, aos amigos que nos cercam. Mas pedimos, rogamos e ficamos de braços cruzados esperando que alguém faça isso por nós, quando somos membros de uma sociedade, somos partícipes do momento que estamos vivendo. Não temos autorização, não somos autoridade para fazer coisa alguma, para mudar leis, para mudar uma série de coisas que precisam ser mudadas urgentemente. Não temos esse poder. Mas nós podemos ficar quietos em um canto de nossa casa e fazer uma breve prece para que a situação melhore. A terra é maravilhosa. Deus nos presenteou este ambiente lindo para vivermos, mas o que estamos fazendo com ela? A sociedade como um todo vem crescendo, se multiplicando, e a modernidade nos causa espécie por vezes, porque cientistas, pessoas que estão produzindo, fazem isso de uma forma maravilhosa. Então, vivemos em uma sociedade tecnológica, temos aparelhos ao nosso dispor para o que bem quisermos fazer. Mas que benefício isso está trazendo para nós, moralmente? Evoluímos muito no século passado, tecnologicamente, mas moralmente, espiritualmente, estamos muito atrasados. Esta é a verdade. E cada um de nós sente isso hoje, no seu dia a dia. Que fazer para modificar um pouco, na medida do nosso poder? É melhorando a nós mesmos, é dando exemplo na rua, no dia a dia, é sendo honesto, é sendo coerente, é dando um bom dia com um sorriso no rosto ao presidente da República, ao governador ou a um garoto de rua que nos pede um auxílio em um semáforo. Conseguimos fazer isto? E cada um de nós examine a sua própria consciência. Nós conseguimos tratar as pessoas igualmente? Se não, chegarmos à conclusão que não, precisamos mudar. Precisamos modificar isto. Porque na oração do Pai Nosso, que todo mundo costuma orar, Jesus faz a prece: Pai Nosso, que estais no céu. Ele diz nosso, de todos nós. Ele se coloca em um nível
não acima de nós, mas igual a nós. Ele, assim como nós, somos filhos de Deus. Então, por que não aprendemos a nos respeitar? É uma pergunta que fica no ar. Se o fazemos com os nossos companheiros dentro das casas de oração em que participamos, por que somos diferentes no ambiente doméstico, na rua, no trabalho? Nós dizemos cristãos. Será que o somos realmente? Estamos seguindo os ensinos de Jesus? Se estamos mal, iniciamos. Mas eu vou fazer uma breve leitura, para que não fique só em minhas palavras. Em Mateus, no capítulo 10, versículos de 32 e 36. E em Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53, Jesus diz que não veio trazer a paz, mas sim a espada. Vejamos textualmente. Em Mateus: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim o gládio ou a espada. Porquanto vim separar de seu pai o homem, de sua mãe a filha, e de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria família. E em Lucas: Jesus diz, Lucas já fala, não espada, mas fogo à terra. Vim trazer o fogo à terra, e que é o que quero, senão que ele se acenda? Tenho que receber um batismo, e quão ansioso vim. E quão ansioso estou para que ele se cumpra. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vou-lo digo, vim trazer a separação. Porquanto doravante, se numa casa se encontrarem 5 pessoas, estarão todas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Relatado por Mateus e Lucas, são palavras de Jesus que a muitos causa espécie. Porque Jesus diz que não veio trazer paz, mas veio trazer a espada. Jesus falava por parábolas, ele fala simbolicamente. Então, a espada é um símbolo, apenas e tão somente. Fogo também. Mas, analisando, será que Jesus estava equivocado ao dizer que não veio trazer paz, sim a divisão, a espada? De forma nenhuma. Porque quando começamos a entender a mensagem de Jesus,
os nossos erros, os nossos desatinos, os nossos desenganos calam fundo em nosso peito e queima como fogo, sim. Quando decidimos deixar o nosso modo antigo de ser, quando resolvemos deixar de lado a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso preconceito e o nosso egoísmo, para sermos dignos servidores de Jesus, para nos dizermos com autoridade, eu sou cristão. É uma espada que corta em nossa vida, que diz antes e depois. O nosso tempo é tratado sempre antes e depois do Cristo. Por quê? Porque ele foi um divisor de águas. Todos sabem disso. ACDC. Antes de Cristo, depois do Cristo. Mas isto, em termos de tempo, não significa muito. Precisamos refletir é o que esse, depois do Cristo, nos traz. Porque quando começamos a entender a mensagem de Jesus, temos o dever de começar a nossa mudança interior. Somos ainda muito falhos, pequeninos, ignorantes, por não sabermos o que iremos encontrar à nossa frente. Temos dúvidas atrozes e, por vezes, perguntamos a alguém, algum amigo em quem confiamos, e sempre recebemos o auxílio de que necessitamos. Mas a responsabilidade e a decisão de fazermos o que é certo ou não é de nossa responsabilidade. Apenas nós. Infelizmente. E digo isso com pesar profundo no peito. As religiões, ao tempo de Jesus, ou hoje, continuam a mesma coisa. Os homens que tomam a seu cargo o dever de orientar aqueles que escutam as suas palavras, estão mais preocupados em servir-se da religião do que servir a uma. Religião, hoje, virou sinônimo de comércio, de indústria. Ao tempo de Jesus, eram os fariseus do templo que exigiam pesados tributos obrigatórios a todas as pessoas que tinham que ir ao templo ao menos uma vez por ano. E a grande maioria do povo não tinha condição para tanto, mas era obrigatório também o auxílio ao templo, o dízimo, ou então o pagamento esse que era de sangue,
onde se faziam oferendas de animais. E o sangue corria dentro do templo. E Jesus não se manifestou a respeito disso? Com certeza, sim. Mesmo porque era um grande engano. Jesus disse: não vim para destruir as leis, mas vim para dar-lhes cumprimento. Todas as leis que regiam os hebreus ao seu tempo, não todas. Mas o Decálogo, sim. Os 10 mandamentos que vieram com uma origem divina, esse sim. Jesus foi fiel a todos eles. Talvez a grande maioria de nós, hoje, não se lembre quais são os 10 mandamentos. Quero dar testemunho a vocês que eu próprio não os lembro. Mas Jesus disse que poderíamos resumir a todos eles e todas as demais leis, tudo que os outros profetas trouxeram antes dele, em apenas isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como amar algo, alguém, alguma coisa, uma energia, uma força, uma potência que não conhecemos, que não fazemos ideia de quem ou o que seja? Como amarmos o nosso semelhante, se ainda fazemos distinção entre eles? Como amar o nosso próximo, se por vezes não amamos a nós mesmos? E temos atitudes que atestam isso. Porque quando vivemos de forma equivocada, não conseguiremos atingir a meta, o tempo que deveríamos ficar aqui, nessa grande escola que é a Terra. Escola, sim, porque aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. Nas escolas, vemos algo que alguém nos trouxe em um filme. Lemos livros maravilhosos que alguém escreveu e nos serve como guia, nos orienta a vida, nos serve como base. Então, nós vivemos em sociedade, precisamos uns dos outros, por mais que muitos egoístas não pensem assim. Os orgulhosos também dão tratos à bola, pensam apenas em si mesmos, como se o mundo fosse deles. Quando fazem uma oração: meu Deus, me auxilie, me ajude contra esse companheiro, fulano de tal, que tem uma pendência comigo. Como se ele tivesse o direito de pedir a Deus que o auxilie em algo que vai prejudicar outro. Deus não é Pai de todos nós? Aí está um grande equívoco das pessoas que estão nos templos, nas igrejas, nas casas espíritas, porque estão pensando, em sua grande maioria, apenas e tão somente em si próprios. E digo que os homens que deveriam
levar uma vida decente, honesta, falam em nome de Jesus, mas metem a mão no bolso daquele que está à sua frente, como os fariseus de 2000 anos atrás. Essas são as religiões que vemos hoje, infelizmente. E as pessoas começando a perceber esse estado de coisas, que as igrejas e os templos viraram comércio, desistem de ir àquela religião. E ficam, por vezes, ficam em busca de uma, de outra, de uma, de outra. E nenhuma delas o satisfaz. Não existe religião protestante, mesmo a budista, católica, espírita, que traga o conforto, o bálsamo e a orientação precisa de que necessitamos, que nos traga a tão sonhada salvação. Que maravilha! Salvação de quê? De quem? A única salvação de que necessitamos é a salvação de nós mesmos. Não temos o direito de ferir o nosso semelhante, mas necessitamos ferir profundamente com a espada que Jesus nos trouxe o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso preconceito, o nosso eu sou, eu posso. Quando deixarmos um pouco de lado o eu e começarmos a pensar em nós, estaremos iniciando a transformação do ambiente que nos acolhe hoje. A doutrina espírita vem nos dar o conhecimento de que hoje vivemos em um mundo turbulento, em um mundo em fase de transformação. Vivemos em um mundo de provas e expiações, e todos nós estamos, de alguma forma, expiando o nosso passado, resgatando nossos débitos. De que forma? Através das nossas dificuldades, dos nossos desenganos, dos nossos desacertos, das nossas dores, físicas ou morais. Se não estamos expiando, demos graças a Deus, porque já conseguimos, através de outras experiências encarnatórias, deixar de lado um pouco daquilo que não me serve. Então, não temos muito que expiar, ou seja, não somos grandes devedores. Ótimo! Espero que essa seja a condição de todos os que me ouvem na noite de hoje. Mas, mesmo não tendo grandes débitos no banco divino, temos que atestar, temos que provar aquilo que aprendemos. Como nos bancos escolares, não sei como é hoje, mas a minha época, pelo menos, tinha uma provinha mensal. Porque, para dar conhecimento àquele que orientava ou ao professor de que havíamos aprendido alguma coisa, ouvimos falar de Jesus e pensamos, vou segui-lo, vou caminhar com ele, vou seguir seus passos mesmo
com as minhas pernas trôpegas. Mesmo cansado ou quebrado pelas dificuldades que a vida me trouxeram, vou fazer o esforço para segui-lo. Pensar dessa forma é uma coisa maravilhosa, mas não basta pensar. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos em nossa vivência, em nossa experiência com os nossos amigos, nossos familiares, companheiros de trabalho ou ilustres desconhecidos, servem para refletirmos no que o mundo está nos trazendo, o que estamos fazendo aqui e agora, com o que estamos contribuindo com a sociedade, com os nossos familiares, com aqueles que nos cercam. Se não pensarmos sobre isso, se não decidirmos mudar o mundo que nos cerca, mudando primeiramente a nós mesmos, não adianta ficarmos por horas ajoelhados em um templo ou em casa, orando a Deus, pedindo a Deus que reforme a nossa sociedade, que mude as pessoas que nos cercam, mesmo porque nós sempre achamos que quem precisa mudar são aqueles que estão à nossa volta e não nós. Estranho isso, não? Mas se todos pensarem assim, quando é que vamos modificar esse mundo? Estamos vivendo uma época turbulenta, difícil, isso estava previsto no sermão profético de Jesus, pouco antes de sua prisão e sua condenação de forma atroz. Jesus disse que haveria turbulência, de que o mal ainda seria necessário durante muito tempo. Mas ai daquele por quem o mal viesse à tona ou ao mundo. Ou seja, vemos coisas atrozes acontecendo na sociedade hoje em dia. Isso nos ensina algo? Claro que sim. Quando vemos uma atitude indigna de um ser humano que sequer merece ser chamado de animal, porque não é, ainda são espíritos inferiores, ignorantes, que receberam a oportunidade de viver na sociedade moderna de hoje, para aprender, para evoluir mais rapidamente. E muitos não passam nesse teste. A escola da vida, ou as aulas que ele recebe diuturnamente, não lhe servem de nada. E nos perguntamos, meu Deus, por que tanta selvageria ainda hoje? Nada acontece em todo o universo sem a permissão de Deus, nosso Pai. Então, nós precisamos ser, em certa medida, tolerante para com esses ignorantes. De que forma? Mostrando-lhes, pelo nosso exemplo, o que é viver, o que é ser honesto, digno, decente, autêntico, o que é ser um verdadeiro cristão. Isso nós não vamos conseguir fazer nesta reunião, na igreja
ou no templo, vamos fazer, primeiramente, dentro do nosso lar. É o nosso núcleo, é a célula que nos abriga. Através da nossa demonstração daquilo que somos, aquela sociedade que está à nossa volta, mais dia menos dia, vai nos olhar de forma a pensar que poderia ser como nós somos. Porque todos nós, onde quer que estejamos, somos exemplo, uns para os outros. Que tipo de exemplo nós somos é responsabilidade nossa. Se nós queremos dar um bom exemplo, Jesus nos traz a cartilha que devemos seguir. Se nós ainda estamos na fase de dar mau exemplo, então por que nos dizermos cristãos? Estamos mentindo para quem? Para nós mesmos, para a nossa família, dificilmente, porque nos conhece muito bem. Sabe como nós somos, realmente. Mas na rua, somos pessoas tranquilas, serenas, até certo ponto, né, gente? Até a página 3. Porque se alguém der uma freada na nossa frente, a gente já olha atravessado. E calar-se nessa hora é para poucos, ainda. E por vezes acontece isto saindo de uma casa espírita, de uma igreja católica, de um templo protestante. São os testes que nos vêm à vida. As pessoas que por vezes vemos na rua, quase esbarramos umas nas outras. Quando nós dizemos bom dia, e ela nos olha no rosto e sequer não tem a coragem de nos responder, passa direto. Por vezes estão preocupados com seus problemas, estão nervosos, irados, não importa. E o que nós pensamos, puxa vida, esse está mal e não teve nem a coragem de responder um bom dia. Talvez aquele pobre irmão não tenha ouvido o nosso bom dia, talvez ele não esteja preparado para aceitar e vivenciar um bom dia. Cada um só dá aquilo que tem. Não adianta eu querer passar uma mensagem muito acima do meu conhecimento, porque não tem estrutura para isso. Não adianta querer participar de um determinado círculo se não tenho autoridade, capacidade ou condição de participar dele. Então, o ambiente que nos acolhe é aquilo de que precisamos hoje. Se o que temos em nossa vida é angústia, dor, sofrimento, tentemos, ao menos, suportar com resignação, porque se não aprendemos as lições que a vida nos dá diariamente, mais à frente teremos que voltar a elas, porque lição não aprendida é lição a ser repetida. Se não estamos contentes, satisfeitos com a nossa vida hoje, o que devemos fazer
é usar a espada do discernimento do amor que Jesus nos trouxe e cortar fundo naquilo que temos de ruim em nós e buscar a transformação o mais rápido possível. A doutrina espírita nos diz que vivemos uma época difícil, em um mundo de expiação e provas. E sim, estamos vivendo isso. E cada vez, antes de melhorar, é como uma doença. Antes de melhorar, dói um pouco mais, piora um pouco. Mas vai melhorar. Se nós quisermos. Se nós quisermos. Deus quer, Jesus quer, os espíritos protetores querem, os santos, os anjos, os guardiões, como queiram chamá-los, todos eles querem. Se nós não quisermos, não vai adiantar nada. A obrigação é nossa. Quem limpa a nossa casa somos nós, os membros da família. Quem limpa a nossa casa mental é o eu, é individual. Não há salvação coletiva. Não existe religião que traga paz, harmonia, felicidade a este mundo se não conseguir transformar os seus membros em pessoas melhores. Esta é a responsabilidade das religiões, porque religião vem do latim religare, religar a criatura ao Criador. Todos nós somos filhos de Deus. Fomos criados um dia, não sabemos quando, porque já vivemos muito. Para um dia voltar ao Pai, sábios, com conhecimento, com amor em nós, sem o preconceito, orgulho, egoísmo, vaidade e outras coisas afins. Jesus, ele próprio, disse ser o pastor, ou aquele que comanda todo o rebanho. E Jesus disse, do meu rebanho, nem uma alma se perderá. Ou seja, todos nós alcançaremos um dia a paz, a felicidade, tão sonhada, tão almejada por todos nós. Mas isto é responsabilidade nossa. Só alcançaremos isto quando estivermos reunidos em uma mesma condição de harmonia, de alegria, de felicidade, abraçando-nos uns aos outros, com amor, com respeito. Aí, sim, estaremos seguindo fielmente os passos de Jesus. Seremos autênticos cristãos, de qualquer denominação que seja, espírita, católico, protestante, não importa. Jesus veio até nós há 2000 anos e tem gente esperando que ele volte. De que forma? Se Jesus viesse hoje, reencarnasse entre nós, que religião Jesus professaria? Se na religião católica os protestantes, alguns espíritas e outras religiões diriam não, veio na religião católica aquela que prega mas não faz.
não é autêntico, não é ele. Se viesse numa religião protestante, os católicos diriam a mesma forma. Por quê? Porque as religiões estão divididas. Cada uma se acha no direito e com autoridade para falar em nome de Jesus. Ah, que lindo, maravilhoso. Falar é fácil, quero ver fazer. Quero ver fazer. Porque as pregações de 2000 anos atrás, assim como hoje, são faça o que eu digo, o que eu mando, e não o que eu faço. Tive a oportunidade de ver em um canal de televisão um pastor, um bispo, falando com acerca de uma irmã da sua congregação que tinha uma opinião diferente do pastor. E esse companheiro fala que ela não tinha nada que pensar, porque não tinha conhecimento acerca do que estava escrito na Bíblia. Somente o pastor tinha autoridade para definir o que era certo e o que era errado. Eu ouvi aquilo, falei, meu Deus, meu Deus. Porque ninguém tem o direito de dizer, faça isso ou faça aquilo. A responsabilidade é tua. Nós temos o livre-arbítrio. Deus, se o quisesse, poderia modificar o mundo inteiro, milagrosamente. Se Deus quisesse, todos nós seríamos anjinhos, santos, almas puras. E onde fica o nosso merecimento? Jesus não criou, Deus não criou espíritos iluminados, espíritos puros, anjos, arcanjos, serafins ou coisas. Que tal? Jesus criou espíritos, todos eles, com a mesma condição, com as mesmas oportunidades. Se alguns chegaram ao destino antes, é porque se esforçaram para tanto. Tiveram merecimento através da sua vivência e de suas obras. Quando Jesus diz, vós sois deuses, significa que, mais dia menos dia, nós alcançaremos o estágio de espíritos iluminados, ou espíritos puros. Quando isso vai ocorrer, depende unicamente de cada um de nós. A responsabilidade é nossa. Jesus veio até nós, mas antes de partir, deixou no Sermão do Monte. Vejam, bem claramente, quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis angustiados, vinde a mim, aquele que precisa de justiça, vinde a mim, aqueles que estão sofrendo agruras injustificáveis. Ou seja, Jesus um dia percorreu o caminho muito longo, durante muito tempo, para vir até nós. Deixou a cada um de nós a responsabilidade de fazer o caminho inverso, de irmos até Ele. Espero, queridos irmãos, que todos nós nos encontremos um dia sorridentes, felizes, seguindo os seus passos, caminhando para encontrá-lo de braços abertos, com um largo sorriso no rosto, a abraçar e abençoar a cada um de nós.
Vamos refletir sobre isso e fazer a nossa parte, na medida de nossas forças, e que Deus nos dê a força necessária para caminharmos de mãos dadas, seguindo o Mestre. Que a paz seja com todos.